Olá, bom dia, boa tarde, muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está hoje aqui inaugurando a live de finalização dessa semana de práticas integrativas e complementares e couraças musculares. Essa é a 5ª aula. Estivemos juntos desde segunda-feira, todos os dias ao meio-dia, fazendo toda uma construção aqui de pensamento para terapeutas integrativos, com base na psicoterapia corporal, né? Nesse trabalho que vem do William Reich e que depois chega até o Alexander Lowen, que é a minha área de atuação central dentro das práticas integrativas complementares. Eu sou analista bioenergética. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou aqui dando um oi para o pessoal que está pegando a gravação depois. Vou trazer um pouquinho do meu histórico, do meu trabalho. Eu sou fisioterapeuta de graduação, 3 anos depois de formada como fisioterapeuta e muito insatisfeita com um modelo mais cartesiano mesmo, né, de entendimento, de estudo do corpo. Fui migrando para áreas mais globalistas, tentando entender o corpo como um funcionamento dinâmico, né, de corpo inteiro. E 3 anos depois, então, eu encontro a análise bioenergética, que foi um livro do Alexander Lowen, chamado A Espiritualidade do Corpo, em que o Lowen desmonta um pouco aí uma perspectiva de uma espiritualidade fora de nós, e ele vem trazendo, então, essa espiritualidade para o corpo, né? Glice, bem-vinda. Mas, bem-vinda. Vamos chegando para esse 5º encontro. Mariana. Nosso 5º encontro, então, nós temos um tema muito bonito e que vai fazer intersecção com muitos outros temas. Tanto para a gente pensar a nossa vida, a gente pensar o nosso corpo, a gente pensar o nosso trabalho e a gente pensar aí esse nosso paciente que está dentro do nosso setting terapêutico e que tantas e tantas vezes a gente vai estar se questionando por que de repente a energia não avança, por que de repente tem uma resistência de fazer um amadurecimento mais profundo, um aterramento mais profundo, ou de dar passos mais ousados, passos de mais autonomia, passos com uma sensação interna de um pouquinho mais de segurança, né? Então é uma aula totalmente direcionada, pelo menos a esse meu objetivo, que a gente construa aqui teoricamente uma dinâmica, uma clínica para a emancipação. Falar de pelve é falar sobre emancipação, emancipação emocional, emancipação na vida, né? E essa emancipação, ela não é individualismo, ela não é o eu não preciso de ninguém. Isso é uma grande balela, é uma grande mentira. Somos seres humanos, precisamos na nossa sobrevivência, e na alimentação das nossas necessidades de uma rede de afeto, de apoio, mas tendo mais autonomia, tendo mais emancipação, a gente vai ter aí condições de providenciar essa rede, se isso, né, tiver ali ao nosso alcance. A gente vai conseguir fazer redes de contato que restaurem aí o nosso estado de segurança e uma vida muito mais, pelo menos esse é o objetivo, mais engajada naquilo que é valioso pra gente, valioso pro nosso self. Então a gente vai falar de pelve, e aí eu já quero começar propondo um conceito, né, pra gente pensar numa pelve integrada com o nosso afeto, uma pelve potente justamente porque ela tá ligada ao nosso coração. E eu vou começar construindo um pouco essa conexão da pelve com o coração para a gente começar, que eu acho que é um tema que é do interesse de praticamente da maioria das pessoas, e é sempre bom a gente revisitar para depois trazer questões mais contemporâneas, questões mais atuais. Então, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi essa semana de aulas para vocês sobre esse tema das PICs e das couraças musculares?
Se vocês puderem em algum momento me dar um feedback aqui, eu super agradeço. A gente tá fazendo uma construção. A aula de hoje, ela é na sexta-feira, porque realmente a gente percorreu etapas do nosso desenvolvimento psíquico, etapas do nosso desenvolvimento emocional. Para quem é da área da saúde, né? Fez lá as disciplinas de desenvolvimento neuromotor, né? Estamos acompanhando o desenvolvimento neuromotor da criança, né? Passamos ali pela mielinização do primeiro anel, do segundo anel, do terceiro anel, do quarto anel. Diríamos hoje que nós estamos, depende, né? Se a gente classificar em 7 anéis de desenvolvimento, nós estamos hoje no 7º anel, que é a pelve, né? Consideramos a pelve. Oi, Murilo. Está sendo excelente, muito conhecimento. Obrigada pelo feedback. Bem-vinda, Alessandra. Meu eu, minha voz. Uma alegria ter você aqui de novo. Obrigada pela presença de vocês. Bom, gente, eu vou ler aqui em um minutinho o que eu propus ontem à noite dentro do grupo de estudos. Vai começar me norteando, e eu já adianto para vocês que às vezes eu me empolgo um pouco na construção das aulas, e a aula que está montada em PowerPoint, que foi dentro do grupo de estudos, está um pouco diferente do que eu propus ontem, mas é porque um assunto vai complementar o outro e tá tudo certo. É um pouco dessa maneira mesmo como eu vou trabalhando, tá? Então, só para lembrar o que eu coloquei no grupo ontem à noite, vamos lá? Amanhã vamos conectar, então... Desculpa, tem que ter óculos. Vamos conectar, então, as etapas do desenvolvimento emocional, a própria questão da pelve, que essa é a última muito entre aspas, mas essa última etapa do desenvolvimento emocional, sexual, neurológico, neuromotor, psi, né? Vamos rever a sua relação energética com o corpo, rever a relação energética da pelve com os olhos, com a boca, garganta, diafragma e abdômen. Também rever por que sem o enraizamento, que foi lá a nossa primeira aula, nós não temos pelve. Acho que isso é até um pouco intuitivo, mas é sempre bom a gente poder resgatar. E, por fim, investigar uma grande contribuição para as práticas integrativas e complementares, que é as diferenças do cuidado energético entre as pelvis que estão mais identificadas em um momento mais pré-genital ou em um momento mais genital. Essa já é uma contribuição mais da psicologia propriamente, olhando para a nossa pelve. E esse é o grande divisor de águas quando a gente está na nossa clínica e quando a gente está no nosso trabalho com as práticas integrativas e complementares, da gente entender a intensidade que a gente vai colocar no trabalho com aquele determinado paciente. Se a gente vai colocar mais intensidade, puxar mais, ou se aquilo que a gente está trabalhando é o suficiente, ou se aquilo que a gente está trabalhando a gente tem que voltar um passinho atrás e tá tudo certo, tá? Bem-vinda, Daiane, Ana, Kátia, Carlos Marano, meu professor de bioenergética. Que honra, querido, super bem-vindo, uma alegria ter você aqui. O Carlos foi um dos meus primeiros professores, né, Carlos, no Ligare. Obrigado aqui pela chegada aqui nessa aula. Então, vamos lá, pessoal. Eu abri aqui, antes de chegar, fui anunciando para o pessoal que vai assistir as aulas de maneira gravada, que é um tema em que a gente vai trabalhar bastante sobre emancipação. E olha que legal! Lá no começo, e eu tô tentando costurar com vocês esse conceito ao longo da semana, e aí eu já tô puxando aqui a aula que de fato é a aula que eu montei. A emancipação, a autonomia, ela é um norteador filosófico, prático, conceitual, epistêmico, que a gente está considerando no nosso trabalho com as práticas integrativas e complementares. Pelo menos lá onde a gente está, na Unicamp, né, no Departamento de Práticas Integrativas e Complementares,
o meu orientador, o Nelson, né? Quando ele constrói a extensão em piques, ele constrói muito pensando esse cuidado ampliado. E o cuidado ampliado para quê? Ampliado para que a gente possa acolher e desse acolhimento ver o que é possível de promoção de saúde, de vitalismo, de salutogênese, de emancipação, né? Um fortalecimento para a vida, né? Uma afirmação e um estabelecimento de absorção da própria energia, mas que ela passa a ter então um fluxo de direcionamento que leva o corpo para frente, né? Leva o corpo adiante, leva o nosso impulso libidinal adiante, alimenta o nosso passo, né? E aí eu já vou pegar um gancho. Quem é meu aluno sabe que toda vez eu vou repetir, trabalhar isso. Parece algo repetido, mas não é, dentro do nosso trabalho corporal, dentro do nosso trabalho pessoal. É um desafio para a gente quando a gente está trabalhando o nosso grounding, quando a gente está trabalhando o nosso enraizamento, quando a gente está trabalhando o aumento da nossa carga de energia, a sustentação da nossa carga de energia. É um desafio a gente sustentar com carinho, com regulação, alimentando uma postura de pelve em que a pelve ela vai ser alimentada e impulsionada para frente. Então, vamos tentar construir essa imagem um pouco mental ainda, mas enquanto eu vou construindo essa imagem mental, aí onde vocês estão, se vocês estão sentados ou para quem pode ficar em pé, ficando em pé, vamos imaginar a grande diferença que é caminhar na vida com a pelve recolhida para trás, como quem está guardando ali o xixi, como quem está evitando mostrar o tamanho da pelve que tem, né? Como é que é caminhar para a vida com uma pelve que está encolhida, que está tímida, que está com muita tensão levando ela para dentro, ou que está cansada, que parece que nunca tem carga o suficiente. Então é como se ali na parte da lombar, da pelve, das pernas, a gente sente uma fraqueza generalizada, parece que a gente dá uma desmontadinha ali. E nessa desmontadinha, quando a gente vai caminhar para a vida, a gente meio que tem um arrastar, né? A gente costuma falar que ao invés das nossas pernas direcionarem o movimento, a gente faz força para carregar as próprias pernas. Então a gente está fazendo aí uma construção da ideia dessa posição da pelve na vida, né? E aí a gente vai fazendo o nosso grounding, a gente vai entendendo onde a gente vibra, a gente vai entendendo onde a gente não vibra. Para quem não é da análise bioenergética, isso é importante. Quando a gente trabalha os exercícios de enraizamento, é muito esperado, é muito comum que o nosso corpo comece a vibrar. É uma vibraçãozinha mesmo, que às vezes vai dar pra gente ver, na maioria das vezes a gente vai ver. E essa vibraçãozinha, ela tá mostrando pra gente se esse fluxo de energia que está atuante no nosso tecido miofacial, então a gente está falando não de algo, uma energia esotérica alternativa, a gente está falando de uma energia biológica que habita o nosso corpo e que tem um caminho de circulação e que é a interconexão do nosso sistema facial. Então, se essa vibração que está acontecendo, ela está chegando no nosso corpo ou não. E aí, quando ela está chegando no nosso corpo e ela começa a ocupar a nossa pelve, a partir do momento que ela nutre a nossa pelve, a gente começa a perceber, aos poucos, que quando a gente caminha, a gente vai encontrando um outro jeito de caminhar, que é um jeito um pouco menos arrastado, e é um jeito em que ela fica mais liberada, menos tensa, só que ao mesmo tempo mais acordada, mais ativa. E aí, nesse lugar em que ela está mais ativa, é muito curioso essa experiência. Quem ainda não teve essa experiência corporal, eu super recomendo que faça as práticas de grounding de uma maneira
constante, até que em algum momento tenha essa experiência corporal, que é o momento em que você sai do exercício, sua pelve está mais leve, está mais acordada, e que de repente você percebe que o teu corpo não faz força para ir para frente, né? O nosso peso, nossa coluna, os nossos braços, o nosso tronco, ele cai na nossa pelve de uma maneira que quando principalmente a musculatura do psoas não está retraindo ele muito para trás, quando ela fica um pouquinho mais relaxada, ela já deixa a nossa pelve ocupar um lugar um pouco mais natural, que quando a nossa carga de energia bate na pelve, pela arquitetura dos ossos, por essa maneira genial em que os nossos ossos da pelve são projetados, eles são projetados de uma maneira em que gera um vetor de força que faz um deslocamento facilitado para frente. Olha que ponto curioso dessa nossa arquitetura corporal, é um ponto belíssimo da nossa arquitetura corporal e que vai dialogar com essa aula de hoje, em que a gente vai trabalhar com a pelve dentro dessa perspectiva da análise bioenergética, mas também dessa perspectiva de outras práticas integrativas e complementares. Para quem me conhece, minha defesa, meu argumento é que a análise bioenergética precisa ser estudada em todos os cursos de graduação de cuidado, de saúde, e por todos os que se pretendem cuidar, porque ela dá para a gente parâmetros de um cuidado integrado no aspecto físico, emocional, até porque traz uma base psicanalítica de interpretação, e também na perspectiva energética, em que não é uma energia do ponto de vista esotérica, como muita gente compreende de uma maneira, às vezes até entender o pré-conceito da própria construção da análise bioenergética, e aí a integração, então, do aspecto energético, emocional e físico, né? A leitura disso integrado no corpo é o que faz esse disparo, então, da gente saber como dar margeamento para o nosso trabalho dentro da clínica. Será que essa pessoa na minha frente está subcarregada de energia? Está sobrecarregada de energia? Isso muda toda a consigna. Uma pessoa muito subcarregada, ela precisa, lembra da nossa live dessa semana? Foi sobre a fome de amor, que a gente conversou aqui, uma pessoa que está muito subcarregada, que às vezes está muito depressiva, muito vazia, ela precisa ter uma carga de energia que chegue num determinado limiar, em que quando ela se nutre ali ela começa a ativar o desejo de busca dela. É muito difícil para essa pessoa fazer a busca do desejo, do que ela precisa fazer, seja do autocuidado, seja do trabalho, seja da relação. Fica difícil dela cuidar do básico das necessidades dela, antes dela ter essa quantidade de energia que conecta ela a uma fome de busca, uma fome de buscar, de ativar, de ir atrás daquilo que ela deseja, de nomear aquilo que ela deseja, né? Num outro contraponto da pessoa que não está subcarregada, mas que está sobrecarregada de energia, ou seja, um sistema corporal em que ela está com muita energia, mas é uma energia que está pouco circulante. É uma energia que fica presa, a pessoa tem o tempo inteiro a sensação que vai explodir. E acaba explodindo mesmo, né? A explosão, até algumas explosões de raiva, são explosões que acontecem porque a gente tem que abrir um pouquinho a nossa válvula interna, como se a gente fosse um bojãozinho de gás. A gente abre um pouquinho a nossa válvula interna, dá uma explosão, faz a descarga. Logo depois que a gente faz a descarga, nossa energia tem mais espaço para circular. E às vezes isso vai acontecer até dentro da nossa autorregulação, né? E aí a gente vai entender que determinadas pessoas precisam descarregar, determinadas pessoas precisam carregar. Em uma sessão específica você precisa se vitalizar, numa sessão específica você precisa jogar um pouco mais para fora o que está amarrado dentro de você. Então, a análise bioenergética, ela vai dando contorno para esse corpo, que fica o tempo inteirinho administrando essa carga.
E a administração dessa carga, ela não é aleatória, ela não é do plano metafísico. A administração dessa carga é o tanto que ela está, ao longo do dia a dia dela, colocando esse movimento em alinhamento com as próprias emoções e com a própria quantidade de energia que ela tem para usar ou não, se recarregar ou não no dia a dia, né? Não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes a gente está muito bem carregado de energia, a gente recebe uma notícia triste ou uma notícia de um tema específico, que é o tema da nossa história de vulnerabilidade, e naquele momento a gente dá uma... como se acontecesse ali um vazamento mais repentino dessa energia. Por quê? Porque pegou algo do nosso sistema psíquico que naquele momento a gente, de repente, desatento, sem saber muito bem que isso acontece com o corpo, tocou num ponto de maior vulnerabilidade, ali a gente não sustentou a nossa carga, e também para não aprofundar o contato com aquela dor que era prévia, eu faço um vazamentozinho para dissipar um pouquinho, meio que mudar de assunto, esqueci do que estava sendo tratado, não era bem isso, mas às vezes esse vazamentozinho acaba tirando também a gente um pouco desse desejo que a gente tem de colocar os nossos passos adiante. É muitas vezes esses vazamentozinhos que fazem ao longo do desenvolvimento de um desejo, de um projeto, de um trabalho, né? Dá uma cansadazinha além da conta que faz hoje não vai dar. Então tá tudo bem, eu acho que, né, de maneira nenhuma a gente quer trabalhar as práticas integrativas dentro de uma perspectiva desse desempenho ferrenho, que a gente sabe que adoece. A proposta é inversa a essa, a proposta é a gente trabalhar a nossa energia, dando fluxo e direção para ela. Ok. Para dar fluxo e direção, então, para essa energia, a gente precisa entender que a nossa pelve precisa estar recebendo uma quantidadezinha a mais de energia para que essa pelve possa vibrar, se carregar, se nutrir e aprender a sustentar mais a própria carga. E às vezes, sustentar mais a própria carga representa, entre outras coisas, sustentar as nossas presenças em momentos, em lugares, em situações ou com pessoas que são pessoas que lá atrás a gente aprendeu que na frente delas a gente retirava a carga. Faz sentido isso que eu tô trazendo? Sustentar a nossa carga significa que emocionalmente eu preciso começar a dar conta de ficar um pouquinho mais com a minha pelve carregada de energia, mesmo em situações em que eu aprendi culturalmente, socialmente, na minha história familiar, que não era para eu ter energia naquela determinada circunstância, naquele determinado lugar. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que a pelve ela vai se associar muito à autonomia, porque a pelve ela é um momento em que a gente começa, e isso não é simples e pode ser sim doloroso, mas também muito prazeroso, que a gente começa a entender que eu vou me escolher. Eu escolho manter o meu lugar, manter o meu posicionamento, manter a minha pelve, manter a minha libido, manter a minha vitalidade e não abrir mão da minha vitalidade para adaptar ao outro, à consigna, ao espaço, à cultura. Então, atravessar e assumir a própria pelve significa muitas camadas que no dia a dia a gente não percebe, mas que a gente está trabalhando em relação à nossa autonomia e em relação à nossa emancipação. Por isso que na apresentação de PDF que está lá no grupo, ela é uma apresentação que eu tomei um outro caminho, em que a gente vai falando muito da sustentação da pelve, como essa potência do adulto, como essa potência de vida. Legal.
Eu vou ler algumas perguntas que chegaram. Kátia, onde eu encontro os exercícios para colocar na rotina? Kátia, acompanhe os grupos que eu tô abrindo. Eu tô abrindo agora na terça-feira, vai ter uma aula gratuita. Vai ter uma aula fechada, que não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser com um link de uma aula fechada. Se você estiver lá dentro do grupo de estudos, você vai receber o link por lá. E a gente vai fazer uma aula gratuita que a gente vai trabalhar um pouco do corpo e um pouco... tentar fazer uma leitura das próprias tensões, das próprias couraças. Vamos ver ali o que vai acontecer nessa dinâmica para a gente poder ter e ir construindo esse aprendizado. Porque lidar com esses exercícios é lidar com a autorregulação. Isso significa que você vai começar a entender o que o teu corpo gosta, onde ele cria raiz, o quanto de energia que ele quer sustentar hoje e como é que você se sente quando você começa ou a descarregar mais energia ou a sustentar mais energia. Então ele é um aprendizado que depois que ele é feito, você vai levar isso para o resto da tua vida, para onde você estiver. Mas nesse primeiro momento é interessante a gente fazer em grupo, ou você fazer com um terapeuta, procurar um terapeuta de bioenergética, de análise bioenergética, um terapeuta haitiano, neo-haitiano, ele vai saber trabalhar esses exercícios com você. Mas eu recomendo isso porque muitas vezes o trabalho desse exercício, ele é um trabalho em que vai ali mobilizar e colocar em jogo questões afetivas, psíquicas, energéticas. Então que é interessante a gente estar com acompanhamento para poder dar contorno a essa complexidade que rola, tá bom? Ok, vou pegar aqui mais um comentário. Acho que é o Murilo. Murilo, é possível ter sobrecarga em alguma parte e ter subcarga em outro? Ai, genial, Murilo. Bom, você já é da área, né? Olha, Murilo, eu acho que assim, a gente pode pegar caminhos diferentes de interpretação, né? Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, no que a gente trabalhou ontem, que seria um corpo com uma estrutura de sobrecarga superior, né, deslocamento superior de energia, a gente vai ver que nesse traço, né, muito estruturado de comportamento, que ali a gente vai associar traços da psicopatia, eu tenho muita carga superior e baixa carga inferior. Se eu pegar o estereótipo do corpo, porque cada corpo vai ter aí nuances, né? Todos nós, né, gente? Nós temos todos esses traços, um pouco mais, um pouco menos. Mas uma pessoa que tenha muito desse traço ali no estereótipo do traço, ela é um triângulo, ela é grande em cima e fininha e delicadinha embaixo, né? Me veio agora uma analogia para falar, gente, respeitosamente, tá? É só pra gente criar figuras de imagem, né? Para poder construir. Sabe aquele cão que late, mas não morde? Então, assim, muita carga em cima, latindo, mas pouquinha carga embaixo, na sustentação de si, né? Na sedução, por exemplo, na sexualidade, muita lábia, muita sedução aqui, mas pouco contato nas pernas, às vezes até mesmo, e eu falo isso com muito respeito, gente, muito pouco contato com a própria libido e até com a própria capacidade de descarga de prazer, descarga sexual muito inibida, né? E aí o objetivo terapêutico, como eu disse ontem, vai ser um objetivo de, com as práticas corporais associadas à análise, né, do conteúdo, da história de vida, checando com essa pessoa o que é, o que não é, deixando essa pessoa fazer a compreensão desse próprio processo e do que ela sente no corpo, nomear esse corpo com essa história, né? Ao longo disso, essa energia ela começa a ser distribuída. E é lindo quando é distribuído, porque quando a nossa pelve começa a receber, a gente está mais na psicopatia, eu estou mais defendida aqui com o peito armado. A partir do momento que eu trabalho e que eu começo a ter mais energia nas pernas e na pelve, vai ser automático, gente. O paciente vai chegar um belo dia no consultório. Teve uma vez que eu levei um susto, porque uma paciente minha, ela entrou no consultório, eu olhei, na hora que ela entrou, falei que aconteceu alguma coisa, o peito dela desarmou.
O peito dela era muito insuflado e ela chegou com o peito amaciado, relaxado. Ela estava muito triste, ela tinha feito contato com uma dor de uma coisa antiga na vida dela. Foi um tema muito delicado. Foi uma virada de chave que mudou completamente o rumo do processo terapêutico dela. Ela desarmou um pouco aqui, ela estava com a pelve já trabalhada, ela estava muito tempo trabalhando a pelve, ela pôde encontrar a própria pelve para soltar o peito, soltou o peito. A gente, quando faz esse exercício, a gente faz um encontro com o nosso diafragma, a gente respira mais profundamente. No que respira mais profundamente, essa respiração alcança a nossa pelve. No que alcança a nossa pelve, a gente começa a sentir um pouco mais a descarga de energia para as pernas e o contato com o chão. Eu passo a estar mais segura para poder fazer contato com temas mais profundos, mais delicados, e que há tempos atrás eu consideraria, de repente, temas mais traumáticos. Né? A clínica do trauma, ela é uma clínica de enraizamento, contorno e restauração da segurança. Então pode, Murilo, pode. Se a gente começar a olhar para o nosso próprio corpo, a gente vai ver partes do nosso corpo com carga, partes do corpo com subcarga, né? Por exemplo, eu nesse momento, aqui eu tô com muita luz artificial na minha frente. Mas eu tô com a pele muito rosada, meu rosto tá ficando muito rosado. Mas o meu tornozelo e às vezes o meu pulso, aqui dá pra ver uma diferença entre os pulsos, né, gente? Esse meu pulso aqui, ele tá melhor agora, mas ele tinha um corte energético de estrangulação aqui um pouco maior. É como se o meu braço chegar, ó, aqui acho que vai dar pra ver melhor. O meu braço vai chegando forte, vai perdendo um pouco daqui pra cá, ele vai perdendo um pouco de energia. Não é que o braço tem que ser largo todo por igual, o braço ele tem uma diferença anatômica pela musculatura, mas aqui eu vou ficando mais frágil, mais fraca de musculatura, em relação, por exemplo, a outras partes do meu corpo em que eu sustento mais carga. Então a gente pode fazer essa avaliação no nosso próprio corpo, tá? A pelve é muito fácil de fazer essa avaliação. Porque na pelve, o que a gente vai ver? A gente vai ver, de repente, um tronco estruturado, forte, carregado de energia, com uma musculatura que está presente, está ativada. Não tem a ver com a pessoa ser magra, com a pessoa estar obesa, não tem a ver com isso, tá? Tem a ver se ela está estruturada, carregada de tronco ou não. E, de repente, quando a gente chega na pelve, aquela pelve some um pouquinho, tá? Não tem a ver também com o tamanho do bumbum, tá bom? Tem a ver que acontece algo que quando chega naquela pelve tem um encolhimento. Ela pode estar com uma tensão muito grande do psoas, colocando ela muito para dentro. Ela pode estar com uma tensão muito grande do psoas também, fazendo o inverso, empinando muito o bumbum, mas recolhendo muito a virilha, tá? Às vezes a pelve até que está mais formada, mas as pernas, pés estão mais colapsados. E tudo isso vai mudar a maneira como a gente vai trabalhar na bioenergética, vai trabalhar com as práticas integrativas e complementares, na condução desse entendimento de o quanto de energia que essa pessoa está circulante nela e que é uma representação, o corpo ele é uma representação gráfica, não fixa, mas uma fotografia do momento, do sistema psíquico, emocional, energético dela naquele momento. Então é a partir daí que a gente vai fazendo essa construção. Eu vou passar aqui a minha apresentação, porque eu vi que eu já falei um monte de coisa e eu quero seguir com vocês nisso, tá? Então vamos lá. Essa apresentação tá vai chegar para vocês dentro do grupo de estudos, que é um grupo gratuito, que o link tá na bio, e vocês estando lá, vocês vão receber esse contato, tá? Então, eu já falei aqui de alguns princípios da bioenergética, que dialogam diretamente com algumas práticas integrativas. E tô falando, então, da pelve nessa perspectiva bem conectada com diversos temas. Mas se a gente fosse, assim, dar uma resumida, seria enraizamento, sexualidade, afeto e autonomia. Uma coisa tem muito a ver com a outra. E eu gostaria de agora começar a entrar um pouquinho no tema do afeto, tá? Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido
Júlia, Larissa, querida, bem-vinda. Fer, Mari, minha querida, Janaína, Ana comentando aqui, pessoas, papais sociais. Perdi o link do momento que você falou, Ana, mas você tá sempre antenada, né, querida? Cris, Érica. Legal. Gente, qualquer questão, qualquer dúvida, vai colocando aqui que aos poucos eu consigo acompanhar. Então, vamos ver, olha só. Vamos falar um pouco do afeto, né? Eu comecei no tema anterior agora que eu citei, só para resgatar e costurar com o próximo. Eu falei que a gente ia conversar sobre pré-genitalidade e genitalidade. Quando vocês estão lá no grupo e tem esse PowerPoint, vocês estão vendo que a gente está acompanhando etapas desse desenvolvimento, né? Que, entre outras coisas, é energético. As primeiras etapas desse desenvolvimento, o nosso corpo ainda tem pouca carga, né? Imagina que você nasceu, o seu corpo está sendo preenchido. E, gente, isso é só um modelo teórico de compreensão, mas que dialoga um pouquinho com a biologia, com a teoria do Freud, com Reich, tá? Mas vamos lá. Seu corpo começa a ser preenchido de mielinização, de autonomia para fazer movimento, controle motor, está sendo preenchido de energia, enquanto você está tendo as suas interações afetivas, emocionais, sociais, culturais. Esse processo de mielinização está seguindo, o corpinho da criança está ganhando energia, 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 energia. Beleza? E aí vai chegar num determinado momento, que é esse momento um pouquinho mais, entre aspas, avançado do desenvolvimento. Tem gente que vai falar que é a partir dos 4, mas que se estabelece mais com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, mas essa fase em que vai entrar ali a teoria super conhecida, né, as fases edípicas de interpretação, da relação da criança com a própria pelve, nas relações ali que ela tem com os cuidadores dela, seja papai, mamãe, 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 papai, papai, não importa. Ela tá fazendo, de alguma maneira, uma triangulação afetiva e, às vezes, saindo dessa estrutura psicanalítica, né, mais antiga e trazendo para as nossas novas construções familiares, ela vai tendo ali uma rede de pessoas em que ela vai fazendo esse processo de interação. E nessa rede afetiva, que tá entrando uma força mais presente nessa pelve, nesse momento em que essa energia está entrando mais na pelve, ela vai ter determinadas experiências de afirmação para seguir bem aí, firme e forte nesse caminho, porque a gente está aqui com você dando contorno, ou experiências mais de maiores castrações, né? Eu não estou entrando aqui naquela questão de dar contorno ou não para a criança. O contorno a gente sempre vai trabalhar, né? A questão é como esse contorno é dado, se esse contorno ele é punitivo, se esse contorno ele é humilhante, porque daí já deixou de ser contorno. Começa a ser uma violação. E a criança ela pode responder isso com um susto muito grande. E nesse susto da repressão da própria carga dela, começa a ser estabelecido ou não determinadas tensões na pelve. Então, quando a gente pula disso para a nossa história adulta, e a gente começa a mobilizar o corpo, colocar o corpo para vibrar, é simples, começa a dançar e começa a soltar a sua voz na dança, né? Joga teu cabeça para baixo, né? Traz respirações com som. Você já vai ver que isso começa a mobilizar tecidos mais profundos desse seu tubo, que conectam ali com a pelve. E que essa mobilização pélvica começa a trazer para você novas sensações na região. Já determinadas conduções dessa ampliação da energia pélvica podem indicar ser muito prazerosas. E é o que a gente deseja que aconteça no setting terapêutico. Que a gente está ali com o nosso paciente, trabalhando um movimento de pelve, um grounding, essa pessoa está começando a vibrar. A gente deseja que seja pela arte, pela música, pela dança, pelos exercícios expressivos, que aquilo comece a chegar de uma maneira gratificante, prazerosa, segura. E é muito interessante porque a gente começa a fazer assim, nossa, tá quente.
Nossa, tá esquentando. Nossa, tô com muito calor. Então a gente vai de fato sentindo sensações diferentes nessa pelve. E aí a gente vai trabalhando esse contorno de sustentação dessa energia, que está sendo ali naquele momento uma experiência, essa experiência nova. A gente vai acompanhar no processo analítico o que vem com isso. Geralmente, né, não, óbvio que não é uma obrigatoriedade, mas geralmente começam a vir sonhos, começam a vir lembranças, insights, sacadas da própria história de vida, às vezes da própria história da sexualidade. E é tão interessante porque nesse momento da pelve, especificamente, você começa a notar que o seu paciente, ele começa a perguntar menos para você, ou a compartilhar menos com você o que ele quer ou não fazer, e ele começa a fazer. Então ele chega no consultório, ele começa a te contar o que ele já fez, ele nem trouxe mais para terapia, coisa que antes ele traria. Porque vai entrando uma velocidade, um tom, um ritmo de escolha, autonomia, segurança para fazer as próprias escolhas, num outro time. Porque a pelve está chegando com uma maneira que está dando uma estruturação para esse conteúdo e uma sensação de que, não, tô dando conta, é um tema novo, mas tô com vontade de ir, tô preparada, tô com desejo, vou me arriscar. E ela começa, então, você começa a perceber que a vida começa a ficar, ela começa a buscar temas que, além daquela angústia, muitas vezes, de equilibrar todos os pratos, começa a aparecer temas de coisas que dão certo, coisas mais prazerosas, coisas que começam a dar uma cor na vida. E aí a gente está trabalhando, então, com uma integração dessa energia pélvica para além do fazer. Geralmente, para a gente chegar nisso, acontece aí um longo processo, em que parte desse processo, muitas vezes, é a lida com angústia e é a lida com essa grande crise, né, alimentada demais pela nossa cultura do desempenho, de que eu tô cansada de fazer de uma maneira mecânica. Eu tô cansada da lógica do desempenho, né? Eu tô cansada e tô querendo, eu tô vendo que isso aqui não me nutre. Lembra o papo de ontem, o papo também do dia que a gente conversou sobre a fome de amor, né? O quanto que o leite azeda, né? Muitas vezes quando a gente entra na performance e obedece a um alto desempenho, a gente tá ainda obedecendo e buscando a satisfação desse grande outro, né? Esse grande pai, essa grande mãe que eu tenho que agradar e que eu tenho que entregar o meu melhor, esse chefe, blá, 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 blá. Você vê que o conflito tá muito com o chefe, né? Tá muito ainda, mas ele não me vê, ele não me olha, ele não me ama, ele não reconhece o meu trabalho, né? E aí, num determinado momento, tem um outro desvio de tom, de tema, né? E começa a falar, essa performance não me serve tanto assim, isso aqui serve para o outro, mas menos para mim, o que serviria para mim? Para mim, eu acho que pode servir tal coisa e tal coisa, e pensando bem, eu sempre quis fazer, mas eu abandonei esse plano lá atrás, mas eu tenho tido cada vez mais vontade de retomar. Como é que eu retomo? Testei tal coisa, foi legal, e aí a gente começa a fazer um giro. E é muito nítido isso no trabalho, né? É muito nítido isso com terapeutas de práticas integrativas também, que se cansam dos modelos tradicionais de trabalho e que falam, vou fazer outra coisa da minha vida, e se aventuram aí a estrear numa nova perspectiva, numa nova área, ou pessoas que estão fazendo transição de carreira e que estão falando, eu vou querer aprender a trabalhar numa nova lógica, numa outra lógica, né? Tá fazendo sentido, gente? Oi, pessoal, fica tranquila. Oi, Cris, Lari. Tranquila, gente, o tempo que vocês tiverem são sempre muito bem-vindas. Moane, querida, eu tive uma cura absurda quando eu entrei em contato com os exercícios da bioenergética. Meu corpo à noite entrou em um processo de vibração e depois passou.
e coroou algo em mim em relação à pelve. Que bonito isso. Os exercícios pedem constância, mas trazem resultados. Eu amo. Que lindo. E essa escuta, né, Moane? Essa escuta, né? Porque em algum grau, gente, a gente vai simbolizar. Em algum grau, a gente vai pegar essa vivência e vai representar de alguma maneira na nossa história. E aí a gente pega esse resgate dessa semana inteira. Quando eu vou fazer essa simbolização, eu faço uma simbolização que ela tá contribuindo, que ela tá me ajudando a produzir saúde, que ela tá contribuindo para algum grau de geração de vida, de prazer. Ou será que quando eu faço a simbolização, por exemplo, um sonho, ele pode ter uma leitura que me encaminha a interpretação de uma pulsão de vida, mas às vezes ele pode me assustar um pouquinho e dele eu tenho uma interpretação de pulsão de morte. É muito interessante a troca dos sonhos por causa disso. Né? Ou a troca, por exemplo, em grupos que a gente trabalha corpo, a gente trabalha muito com somagrama, em que a gente desenha, e às vezes a gente desenha o próprio corpo, a gente faz uma interpretação super negativa do corpo, aí um colega lê e fala, nossa, olha a tua potência aí, esse olho brilhando, essa expressão de que tá com fome de vida, e isso recarrega a gente numa nova perspectiva, num novo lugar, de presença, de fato, e de construção, né? Legal. E aí, tudo isso para anunciar que, da mesma maneira como eu tô passando por essa etapa desse desenvolvimento, eu tô passando também com o meu coração. Só que, e aí isso eu acho super interessante, gente. Os livros do Lowen, ele tem 2 livros, Amor e Orgasmo, Amor e Orgasmo e o Seu Coração, eu acho que são esses os títulos, eu sempre troco os 2, eu nunca sei o que tá em cada um. Ainda quero fazer um grupo de estudo só desses 2 livros, acho que vai ser super interessante, até para mim, como terapeuta, e como pessoa, obviamente. Mas que o Lowen, ele vem trazendo essa perspectiva de que o desenvolvimento verdadeiro, sexual, é um aprofundamento do nosso contato com o nosso coração. É muito legal, porque nessa teoria as coisas de fato são integradas como são no corpo, né? Até anatomicamente, se eu pegar um estudo das minhas fáscias, né? A maneira como o meu coração repousa no diafragma, a maneira como o meu diafragma está conectado com o pilar do psoas, e que o psoas vem e abraça toda a pelve, fazendo um anel que desce e depois circula por dentro, fazendo o meu arcabouço do assoalho pélvico, eu tô ali diretamente já conectada coração e pelve na estrutura anatômica, dependendo da leitura que eu faço. Só que a gente tá numa cultura em que amar é uma coisa, ter tesão é outra. E pode ser que seja, tá? Pode ser que seja, não é papo moralista em relação à sexualidade, não. Pode ser que seja, mas vamos lá. A gente confunde afeto e desejo de compromisso. A gente confunde amor afetivo, biológico, minha potência amorosa, de tesão e afetividade na vida, minha expressão plena da minha sexualidade integrada ao meu coração, com o desejo de eu amar uma pessoa e querer ficar monogamicamente só com ela. Então, assim, não tô falando dessa mistura, eu tô falando do que é esse corpo, esse organismo, com essa capacidade de... estando em contato com a própria libido, com a própria pelve, e o Lowen tem um trecho que ele narra exatamente esse trecho, que uma pessoa que chega num lugar procurando por uma boa descarga sexual, um bom encontro sexual, e ela tá muito em contato com ela, e ela chega num grupo, e ela se identifica com uma pessoa, e ela estabelece contato com essa pessoa, e elas têm uma interação sexual, e inevitavelmente esse encontro ele é um encontro afetivo.
Porque a maneira como essa descarga, ela acontece, ela é uma descarga que passa, né, por essa descarga que atravessa nosso corpo, nosso coração e que dá pra gente essa sensação um pouquinho maior de unidade. Não quero também romantizar esse orgasmo tântrico, espiritual, inatingível que a gente tem 1 ou 2 vezes na vida. Eu quero falar que tem como essa descarga ser feita de uma maneira em que a gente esteja ali mais pulsante, mais inteira nessa relação. E aí a gente tem uma construção histórica, uma construção corporal, uma construção muitas vezes da própria família, em que a nossa própria tensão diafragmática, a nossa própria compressão diafragmática, ela vai ser tamanha, tão grande, em que eu vou separar a minha pelve do meu coração. Ou seja, ou eu respiro em cima, ou eu respiro embaixo. Eu dificilmente estou tendo um movimento em que essas duas partes são uma só. Elas são parte da mesma dinâmica da biomecânica. Tanto que quando o diafragma está funcionando e está pulsando bem, ele está pulsando, ele está passageando ao mesmo tempo. As vísceras abdominais e essa onda chega à nossa pelve e nutre a nossa pelve de carga, como ele também está fazendo um bombeamento e uma regulação dessa pulsação aqui da parte de cima do corpo. Então esse resgate da pulsação, o Lowen ele vai falar de uma maneira lindíssima da relação disso com o próprio amadurecimento afetivo da nossa pelve, né? Faz sentido, gente, esse assunto, a maneira como está sendo abordado para vocês? Cris, eu também acho. Faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer um grupo de estudo desses livros do Lowen. Eu acho que são, assim, livros bem potentes e que ajudam a gente a discutir, a conversar, assim, sobre várias questões. Tô vendo aqui a Lumiar, bem-vinda, não sei se a Andréia, se é a Bia, bem-vindas. A Bia, querida, parceira de trabalho, bem-vinda. A Cris falando que faz muito sentido. Mari, querida, obrigada pela presença, agradeço aí seu comentário também. Legal, gente, vamos então ver o que ainda não foi, que eu ainda de repente não trouxe hoje. Uma boa parte vai estar ali dentro da construção dos slides, que eu trouxe bastante então esse debate entre o genital e o pré-genital, porque isso acaba... Às vezes a gente tem uma visão que estar na genitalidade é simplesmente estar com libido, estar com tesão. E eu tenho uma desconfiança de que não é exatamente isso, sabe? Estar nessa genitalidade pode representar esse aumento de libido, esse aumento de tesão e essa expressividade sexual para a vida, mas ela tem uma tendência de que quanto mais isso vai sendo amadurecido e encontra espaço e lugar na pelve, e essa pelve pode se flexibilizar macia, se flexibilizar gostosa para receber mais essa carga, mais essa flexibilização aqui dessa pelve vai contribuir para a flexibilização diafragmática. Então, mais esse diafragma também vai cedendo e esse coração, esse peito vai se reajustando, encontrando um outro lugar mais macio, mais espaçoso para se expressar, mais espaçoso para a gente poder sentir, né? E sentir de uma maneira um pouco mais integrada. E aí a gente vai ter nuances. Eu acho que quando a gente fala a palavra adulto, amadurecimento, acaba ficando um pouco taxativo, né? Eu não sou maduro o suficiente, eu ainda sou infantil em determinado assunto. Eu acho que a gente não precisa muito ir por esse caminho, pelo menos não seria aí a minha intenção da gente ir muito para esse caminho. Mas ajuda a gente a entender que tem áreas da nossa vida que a gente tem força, energia, gás, gana, maturidade, a gente avança, a gente vai,
tem áreas da vida que de repente a gente fica. E a sexualidade, principalmente a sexualidade afetiva, integrada, é um desafio para todos nós. E a gente começa a investigar essa camada e a gente sempre vai ver que tem outras camadas por baixo que dá para melhorar um pouquinho, entendeu? E aí a gente continua fazendo esse processo de encontro, que numa primeira instância é um encontro com a gente. E aí a abertura desse encontro com a gente, é claro que facilita muito a possibilidade de um encontro com o outro, com os outros, de uma maneira mais satisfatória, até porque se eu estou em posse do meu corpo, se eu estou apropriada dessa estrutura, eu também já passei pela etapa e já estou ficando mais apropriada daquele mecanismo do não. Aqui eu não quero, desse jeito não, agora não, com você não, eu queria, mas agora eu não quero mais, foi bom, agora não é. E aí também ajuda a gente a dar essas outras delimitações. A Mari, nunca pare de fazer isso. Obrigada, querida. A Bia, a história é como lidar com esse tesão, qual espaço damos para ele, o quanto sustentamos, conseguindo de fato manter o contato. É a palavra, né, Bia? Manter o contato, né? O que costuma acontecer é que às vezes a gente se assusta um pouquinho com a manutenção desse contato, só que ficar um pouco ali, sustentando um pouco mais, muitas vezes, é esse giro gostoso, esse giro necessário, né? Não diria gostoso, né? O Freud já falava ali de uma determinada angústia do prazer. E essa angústia do prazer, ela às vezes, eu vejo que na clínica, né, você muito bem, o pessoal aqui que é da terapia haitiana muito bem, a gente vê que essa angústia do prazer, às vezes, faz a gente nomear as nossas escolhas numa perspectiva meio pulsão de morte, né? Vocês não acham isso? Então eu tô em contato com o meu prazer, mas eu tô sentindo algo desconfortável nesse contato, nesse atravessamento, e eu acabo optando, então, eu faço uma interpretação daquilo, eu simbolizo aquilo, de repente, por um caminho meio bad trip, e que me justifica, então, falar, não tá legal isso, vamos sair daqui. Então tem um lugar ali de tensãozinha, que a gente tem que ir com bastante cuidado, pra dar tempo de fazer essa experimentação, essa nomeação, recuar, ficar de boa, ver se quer voltar, mas fazer isso definitivamente dentro de um ambiente seguro, que eu acho que é o lugar em que a gente mais bate essa tecla, né? E aí eu quero só brincar com vocês, é uma frase meio jargão, meio pesada, mas para contextualizar e fechar esse assunto, que acho que, né, a Bia, a Andréia, eu não sei se ela tá aqui ou não, mas a gente teve isso bastante na nossa formação como analistas bioenergéticas, né? Eu coloquei aqui no slide o que isso significa na clínica da psicocorporal e o que é recomendado, então, para as terapias integrativas, né? Significa que energeticamente a gente não vai forçar barra. Energeticamente a gente não quer dar pelve para criança, dar pelve adulta para criança. Às vezes a gente não tá numa etapa para trabalhar alguma camada de aprofundamento genital e tá tudo bem. Vamos trabalhar nossa base, vamos trabalhar nossas pernas, vamos trabalhar aquilo que está surgindo e vamos suave nesse caminho até que a gente vai vendo esse desejo de sustentar alguns lugares que são lugares mais audaciosos no nosso desenvolvimento emocional, no desejo que a gente tem de avançar com a vida, né? Pelo menos é assim que eu faço um pouco essa leitura, né, gente? Bom, a gente tá aqui chegando mais ou menos com 1 hora, né, de espaço. Quero só reforçar um pouco o nosso compromisso como haitianos, neo-haitianos, mas também eu aqui, né, como alguém que se coloca como praticante, como pesquisadora de práticas integrativas, esse compromisso de produzir saúde, de produzir vida pelo vitalismo, de tentar fazer uma leitura tentando captar aquilo que abre caminho de vida para a pessoa e não fica ali pulsando algo de violência, de angústia, de morte, de diagnósticos, de
patologização das doenças, né? Que a gente possa caminhar aí numa construção, que eu acho esse grande ponto em comum da bioenergética, do trabalho haitiano com as PICs, essa produção de saúde. Eu acho que esse é um compromisso ético, é um compromisso político. Ele é um compromisso político quando a gente vê a produção de morte que a gente tem na nossa cultura, a naturalização de frases horríveis que a gente está vendo aí essa semana, naturalizando aí que matar uma centena de pessoas é necessário, sem ter ali um aprofundamento mais crítico, né, do que está por trás, de quem ganha, de quem é o verdadeiro gozo, pensando psicanaliticamente. Quem gozou com o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, né, gente? É uma pergunta haitiana. É uma pergunta da bioenergética. Quem gozou essa semana com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Não foram os policiais, não foram necessariamente a população conservadora desse país. Foram poucas pessoas que detêm o poder sobre armas, sobre uma cultura bélica, sobre uma cultura de morte, né? E aí, para falar o quanto que isso tudo está interagindo quando a gente está numa prática de cultura, numa prática de cuidado, na verdade, que vai tentar aí fazer essa costura com a produção de vida, né, gente? Mari, querida, é sempre um prazer imenso ter você. Vamos conversar, saudades de você. E eu quero conectar com isso, então a gente começa a fazer um encerramento dessa live, dessa aula, dessa semana. Quero falar para vocês que estou abrindo aqui 3 possibilidades de entrada de Black Friday. Quem está dentro do grupo e recebeu o slide vai receber de novo a minha proposta final ali. Eu coloquei todos os cursos que estão disponíveis, o valor de cada um desses cursos no individual e o valor desses cursos quando a gente coloca ali Black Friday, né? Então o primeiro produto é para quem está chegando e não sabe muita coisa de psicologia corporal e análise bioenergética e quer entender como é que a psicologia corporal dá esse contorno. Tem um pacote ali de 3 cursos introdutórios que está com preço bem bacana, ele fica bem mais barato do que os cursos comprando isoladamente. Um segundo pacote já é para quem quer mergulhar mais e fazer o curso de aprofundamento em couraças musculares. E quem tiver essa escolha, ele já é um curso de 8 meses, com aulas ao vivo, quinzenais, com 2 horas de duração. E você recebe também esses 3 cursos introdutórios, que está ali no primeiro pacote. Então, ali já é uma experiência intermediária de quem está avançando. E para quem quer mergulhar mais ainda, é um produto novo que eu estou inaugurando em fevereiro com vocês, que é uma mentoria mesmo, que eu estou chamando de Couraças do Terapeuta. E nessa mentoria de Couraças do Terapeuta, vocês têm todos os produtos anteriores e, além disso, algumas horas gravadas. Eu não tenho essas horas ainda para falar para vocês o número delas, porque elas ainda estão sendo gravadas. Mas horas gravadas em que a gente vai debater como é que a couraça do nosso paciente encontra a nossa couraça dentro do consultório, e a partir dessa dinâmica a gente vai puxar, então, um pouco numa dinâmica de couraças musculares, de debate, de vivências corporais, mas também de supervisão. E aí essa mentoria, ela tem 1 ano de duração e leva junto com ela os cursos anteriores, tanto de aprofundamento em couraças quanto os outros 3 cursos introdutórios. Que ótimo, Lari. Fico feliz, querida. Muito bem-vinda. Murilo também. E pra galera que não vai entrar em nenhum curso, fica em contato. Terça-feira que vem, 6h30, vai ter uma vivência numa aula fechada pra gente poder trabalhar um pouquinho o nosso corpo, olhar um pouquinho para as nossas defesas, para as nossas couraças. Acho que vai ser um momento legal em que a gente vai poder interagir também num outro formato, com um pouquinho mais de intimidade e também com um pouquinho mais, um ambiente um pouco mais preservado. Então, se você quer participar das próximas aulas que vão acontecer desse grupo de estudos que é gratuito, entra ali no link da bio, tá? Se tiver algum probleminha, escreve para mim no WhatsApp e a gente vai construindo, então, todo esse caminho juntos, tá bom, pessoal? Agradeço muito aqui a presença de vocês. Desejo uma ótima semana e a gente segue aí na construção desse trabalho. Obrigada!